Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre uma carta que o Newton mandou pro Locke e que é tipo uma das minhas cartas favoritas do livro, porque essa carta é muito engraçada. Enfim, ignora a minha voz porque eu estou gripada e aí, enfim, né? Só que eu queria gravar esse vídeo e também, como eu já dei uma melhorada, então já dá pra falar um pouco mais, então eu decidi gravar. Só que eu tô meio fanha, né? Então, enfim. Mas aí, primeiro eu gostaria de falar que eu fiquei muito brava que eu não consegui encontrar essa carta. Assim, essa carta eu encontrei, só que eu não encontro a correspondência inteira. Então eu só encontro a carta do Newton, eu não encontro a carta do Locke. Enfim. E eu tenho quase certeza de que essa carta existe, porque as pessoas sabem o que ele mandou, então... Enfim. Essa carta eu só achei em inglês, então eu traduzi pro português e vou ler. Assim, não foi uma tradução totalmente literal, porque como é um inglês muito antigo, né, essa carta é de 1693, então eu tive que adaptar assim algumas coisas, mas eu tentei me manter assim o mais fiel possível à carta. Enfim. Então, é isso. Essa carta foi escrita em setembro de 1693, ou seja, o Newton tinha 50 anos. Basicamente, o que estava acontecendo era, o Newton ele estava meio que saindo de Cambridge, ele ficou quase 30 anos em Cambridge, eu acho, desde de estudante, lá com bem novinho, antes dos 20 anos, se não me engano, até ele sair para Londres, onde ele começou a trabalhar na Casa Moeda. Mas aí, nessa época, pelo que eu entendi, assim, ele tava meio no limbo. Ele tava saindo, ele pretendia sair de Cambridge. É isso, basicamente. Então, eu vou ler a carta pra vocês e comentar as coisas que eu achei mais engraçado. Porque tem... Nossa, gente, essa carta aqui é maravilhosa. Então, assim, antes ele ter escrito essa carta, ele escreveu uma outra pro Samuel Pepys. Se vocês querem o complô completo dessa história, porque essa carta é uma de 3 ou 4, assim, que eu consegui encontrar, que fala sobre esse período que foi quando Newton teve o breakdown neurológico. Por causa do FAT e tudo mais, que eu já falei em outro vídeo pra vocês. Então, se vocês quiserem o complô completo... Gente, é uma novela, nossa, é muito engraçado. É basicamente o Newton brigando com o Locke, com o Pepys, o Locke e o Pepys pedindo ajuda pra outras pessoas, porque eles queriam, tipo assim, o que era considerado o melhor da vida na época pro Newton, e o Newton não queria, enfim. Maravilhoso. E aí... Mas hoje eu pretendo ler só essa do Locke. Então, se vocês quiserem que eu traga as outras cartas que eu encontrei, mais ou menos nesse período, então tem uma do Newton pro Samuel Pepys e tem uma do Locke... Não, tem uma do Newton pro cara chamado Millington e eu acho que deve ter uma do Locke pro Millington. Enfim, eu tenho que procurar direito. Mas é isso, então vamos começar. Então a carta começa assim: Senhor... Sendo da opinião de que você se esforçou para me envolver com mulheres e por outros meios, eu fiquei tão afetado com isso que quando alguém me disse que você estava doente e não viveria, eu respondi que seria melhor se você estivesse morto. Não, esse começo aqui é meu favorito, mas eu vou terminar de ler a carta. Eu peço que você me perdoe por esta falta de caridade, pois agora estou satisfeito de que o que você fez é justo e peço perdão por ter pensamentos duros de você por isso, e por representar que você atingiu a raiz da moralidade em um princípio que você estabeleceu em seu livro de ideias e projetou para prosseguir em outro livro e que eu tomei por um robista. Eu imploro seu perdão também por ter dito ou pensado que havia um desejo de me vender o escritório ou para me envolver no caso com mulheres, né? Eu sou seu mais humilde e infeliz servo, Isaac Newton. Então, vamos por partes, porque, nossa, essa carta aqui tem muita coisa boa. A primeira parte é essa daqui: sendo da opinião de que você se esforçou para me envolver com mulheres e por outros meios. O que estava acontecendo assim, o que era comum naquela época, depois que os homens saíram da universidade, era que eles se casassem e fossem arrumar um emprego
formal, assim, que tivesse um escritório pra trabalhar, normalmente com alguma coisa ligada à política e tal. E aí o Newton tava saindo de Cambridge, já com 50 anos, é um pouco velho, ele não era casado, ele nunca tinha trabalhado como matemático e cientista, né? Mas ele nem tinha feito grandes publicações, na verdade, porque as principais publicações da vida dele ele vai fazer só depois de velho. Então... E aí o Locke e o Samuel Pepys, que eram amigos do Newton, eles decidiram arranjar ali a vida pro Newton da forma como era tido a melhor vida naquela época na Inglaterra. Então, casar o Newton com alguma mulher e conseguir um escritório pra ele em Londres, provavelmente pra ele trabalhar com coisas provavelmente relacionadas à política, à economia, sei lá. Só que o Newton, por algum motivo, ele ficou muito puto com isso. E aí... Nossa, ele ficou indignado com isso que o Locke e o Pepys queriam. E aí ele fala, eu fiquei tão afetado com isso que quando alguém me disse que você estava doente e não viveria, eu respondi que seria melhor que você estivesse morto. Isso porque o Locke era, assim, um dos amigos mais íntimos do Newton, até onde eu sei. Porque pensamentos que na época eram tidos como abomináveis, sei lá, e que inclusive podiam levar pra prisão ou pra pena de morte, que era o caso do antitrinitarismo, né? Você não acreditar na Santíssima Trindade. O Newton não acreditava na Santíssima Trindade e aparentemente ele trocava correspondências com o Locke sobre isso e... enfim. E o Locke também não acreditava. E além de, eu acho que eles trocavam correspondências com temas de alquimia, assim, também. Mas isso eu não tenho certeza, na verdade. Mas enfim, independentemente de uma coisa ou de outra, tanto a alquimia quanto o antitrinitarismo eram expressamente proibidos na Inglaterra naquela época. E se descobrissem, tanto que o Newton sempre foi muito cauteloso, a gente só foi descobrir que ele era alquimista, por exemplo, lá pro final do século XIX/começo do século XX, que foram quando começou a surgir mais manuscritos dele, né? Encontraram mais manuscritos dele. Então, assim, se ele compartilhava esse tipo de coisa com o Locke, quer dizer que no mínimo eles eram amigos próximos e que o Newton confiava no Locke, né? Porque senão ele teria ferrado. Então, imagina, o Newton ficou tão puto com isso a ponto dele desejar a morte de um dos melhores amigos dele, acho que a gente pode dizer assim. Isso é porque o Locke tava tentando ali arrumar umas peguetes pro Newton. E, gente, essa aí pra mim é uma das maiores evidências de que se o Newton não era gay, ele pelo menos não gostava de mulher. Porque não tem outra justificativa pra ele ter ficado tão puto assim, entendeu? Enfim. Aí, outra parte que eu achei muito engraçada. Só que, tipo, eu confesso que eu não entendi muito bem. Eu traduzi assim, meio no literal, porque eu não queria colocar a interpretação do que eu tive, entendeu? Só que ficou meio confuso. Que ele fala... e que eu tomei por um robista. Ou seja, ele tá pedindo perdão do Locke por ele ter achado que o Locke poderia ser robista. E assim, eu não gosto do Thomas Hobbes, assim, das ideias políticas dele. Então eu achei isso aqui maravilhoso, muito engraçado. E tipo, não, o que eu acho mais engraçado é que, tipo, ele ter tido o Locke por robista tá no mesmo nível de ofensa de ele ter desejado a morte do Locke, entendeu? Ai, muito bom. E aí ele termina com: eu sou o seu mais humilde e infeliz service aqui. Eu acho muito... assim, meio trágico, que talvez você se coloque um pouco inferior a tudo, né, quando você termina a carta desse jeito. Mas era comum terminar as cartas desse jeito no século XVII. Eu acho assim, ao mesmo tempo que educado e, entre aspas, fofo, um pouco demais, mas enfim. E aí, outra coisa que eu encontrei, que assim, eu encontrei aí, na verdade, um site que eu não sei se eu confio muito ou não. Mas, como eu tenho sentido com essa carta, então eu vou falar pra vocês. Que quando o Locke disse pro Newton que ele tava sofrendo de uma doença incurável, o Newton falou, drop dead. Que
que é basicamente Caia morto, né? Ai, ai gente, cada coisa. Mas enfim, as justificativas pra eu ter ficado tão em choque também com tudo isso é porque essa época foi justamente aquela época ali que ele teve breakdown neurológico e tal. Então ele tava muito afetado com tudo. Em uma carta pro Samuel Pepys ele fala que ele não tava nem comendo nem dormindo direito, já fazia um ano. Em outra carta ele fala que ele tinha dormido acho que 7 horas, algo do tipo, em uma semana inteira, entendeu? Então, nossa, gente, eram uns negócios muito loucos assim que o Newton fazia. E isso também explica. E ele tava tentando assim se afastar de todo mundo. Nessa carta do Samuel Pepys também, na verdade, na primeira que eu falei, ele fala que era melhor que ele nunca mais visse nenhum dos amigos dele, porque ele não tinha mais a mesma consistência mental que ele tinha antigamente, e que ele tinha combinado de encontrar o Samuel Pepys em Londres, só que ele não ia mais, porque não ia dar, ele não queria mais encontrar os amigos, entendeu? Então o Newton tava nessa vibe naquela época, muito depressivo, coitado. E é isso. Agora, o que eu queria era a carta de resposta do Locke, só que eu não encontro isso em lugar nenhum, gente. Usou pelo menos a carta anterior a essa do Locke. Eu não sei se essas cartas se perderam e não existe mais. Eu não sei se não foi publicada ainda, se alguém não encontrou, se não foi digitalizado, eu não sei o que aconteceu. Só sei que não consegui encontrar em nenhum lugar. Então, se vocês conhecem essa carta, pelo amor de Deus, me manda o link de onde isso tá, porque eu tô procurando isso há meses. Enfim. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu depois faço outros vídeos sobre essa novela maravilhosa do Newton com o Locke, com o Samuel Pepys. E é isso. Até a próxima.